Infelizmente, ao longo da vida, você muitas vezes vai se deparar com a ingratidão. Você vai se doar por alguém, fazer de tudo por uma pessoa e não terá o mesmo retorno disso. Não na mesma proporção, às vezes em proporção nenhuma. Eu quero falar hoje sobre ingratidão. Salomão fala sobre isso aqui em Eclesiastes, capítulo 9. E durante essa semana nós estamos falando de Salomão, já falamos da vida de Salomão, já falamos de conflitos que ele enfrentou e estamos compartilhando alguns dos seus ensinamentos. Ele que recebeu uma sabedoria além do normal, uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Quero falar hoje sobre Salomão e amanhã também. E se eu fosse você, eu ficava até o final desse nosso devocional. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional, esse que é um dos maiores canais do YouTube de devocional. O que é um devocional? Devocional é um momento em que nós vamos nos dedicar a Deus. Nós ouvimos a palavra do dia e fazemos a nossa oração. 15 minutinhos, não é um culto, não é um ensino bíblico, teológico, não. É algo simples, descomplicado, mas ao mesmo tempo profundo e que tem a ver com o nosso dia a dia. Nós estamos fazendo o nosso devocional há mais de um ano já. Todo dia nós fazemos o devocional. O ideal é que você faça pela manhã. 6 horas da manhã vai ao ar. Mas você pode fazer às 7, às 8, às 9, às 10. O ideal é que você faça pela manhã, porque aí você já começa o dia com aquela palavra, pensando naquilo, refletindo naquilo. Você vai basear as suas decisões, emoções, reações, comportamentos daquele dia baseado na palavra que você ouviu pela manhã. Então, tenha esse hábito, como mais de 74 mil pessoas que se inscreveram em nosso canal e que fazem o devocional aqui, pessoas do Brasil inteiro, tá? Se você não é inscrito, é só você clicar na palavra inscrever-se e pronto, você já está fazendo parte dessa família que é o nosso devocional. Todos são bem-vindos, nós não falamos de religião, não atacamos ninguém, a gente aprende a Bíblia, ora e é isso, tá? E é o que as pessoas querem, né? Deixa o seu like, me ajuda a espalhar esse devocional. Quando você deixa o like, a curtida, o joinha, o próprio YouTube vai recomendar o nosso devocional para mais pessoas, já que tem tanta gente gostando. Então deixa o seu like agora, compartilhe também com alguém e o nosso devocional vai ao ar todos os dias, domingo a domingo, janeiro a janeiro, feriado, emenda de feriado, todo dia tem devocional inédito aqui em nosso canal. Hoje é sábado tem devocional, hoje é sábado, dia 15 de agosto, e agora nós vamos ouvir a palavra de hoje, mas antes, é Eclesiastes 9, versículo 13. Salomão fala sobre a ingratidão. E nós vamos ouvir a palavra, mas primeiro, eu quero orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos fazer o seguinte? Coloque aqui nos comentários o nome de um familiar seu que precisa muito de oração. Não importa se é porque ele está doente, depressivo, desempregado, passando por um divórcio. Quem da sua família mais precisa de oração nesse momento? Não significa que você ame mais essa pessoa, mas é a pessoa que mais precisa de oração agora. É como quando alguém chega em um pronto-socorro, dependendo da condição que aquela pessoa chega, ela vai ser atendida na frente de todo mundo. Não é que ela é mais importante, ela é melhor, ela paga mais impostos do que os outros cidadãos. Não, claro que não. Mas é que um está ali porque está com uma dorzinha aqui no braço. O outro chegou com uma fratura exposta, então ele vai ser passado na frente. Eu quero que você coloque o nome aqui de quem na sua família mais precisa de oração, tá? Coloca o nome aqui porque nós vamos orar por essa pessoa em instantes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder, a honra e a glória para sempre. Pai, nos dê entendimento, compreensão da palavra que vamos ouvir agora. Eu oro especialmente por esses nomes que estão sendo deixados aqui. Não sei o que acontece com essa pessoa. Se é um problema de saúde, depressão, desemprego, divórcio. Não sei. Tu sabes. Colocamos a vida dessa pessoa em tuas mãos e declaramos em nome de Jesus que Satanás não vai tocar na vida dessa pessoa, porque ela está coberta de oração e coberta pelo sangue de Jesus. Amém. Que assim seja. Fique até o final para você ouvir a palavra, deixa o like, compartilhe. Amanhã é domingo, amanhã é dia de culto, hein? Eu estarei pregando em Guarulhos. Se você consegue chegar em Guarulhos, eu estarei 9 da manhã, amanhã, domingo, na Avenida Salgado Filho, 517, ou então 6 da tarde, online, aqui em nosso canal. Também vi, capítulo 9, versículo 13, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Ia ser um massacre. Cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Colocou todo o seu exército, artilharia, armamento contra essa cidade. Como eu disse, seria um massacre. Um rei poderoso que possuía um grande exército contra uma cidadezinha pequenininha. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Veja, aquele homem, eu não sei como, mas ele teve uma ideia. Ele era um homem sábio. Ele traçou um plano, uma estratégia. E ele conseguiu impedir que aquela tragédia acontecesse naquela cidade. Depois disso, ninguém mais se lembrou dele. Todos que moravam ali deveriam ser, pelo menos, gratos a esse homem. Minimamente reconhecer o esforço que ele fez. E se as pessoas estavam vivas ali, é porque da cabeça dele saiu uma ideia que tornou aquilo possível. Mas depois que o perigo já havia passado, depois que o susto já havia terminado, na hora do sufoco, eu acredito que todo mundo correu para ele, sábio, nos ajude, só você pode nos salvar, você é um homem cheio de ideias, dê uma direção para nós. Eu acho que na hora do sufoco todo mundo correu para ele. Mas quando o perigo havia passado, quando o inimigo já não estava mais à porta ameaçando invadir aquele lugar, ninguém mais se lembrou dele. Porque assim é o ser humano. O ser humano é ingrato. E eu não estou dizendo isso para alimentar mágoas nos corações de vocês. Não. Eu estou dizendo isso porque você precisa aceitar e entender que isso é um fato. Não é uma possibilidade. Olha, talvez em algum momento da vida você se depare com a ingratidão. Não, não é possibilidade. Você vai se deparar com a ingratidão. Você vai, e muitas vezes na vida, ter essa sensação de que você se dedicou muito por alguém. Você fez por alguém o que nunca fizeram por você. Ninguém te deu uma mãozinha, ninguém te deu um empurrãozinho, ninguém estendeu as mãos para você, ninguém fez aquilo por você, mas você viu alguém precisando de ajuda e você foi lá e se compadeceu. Você fez de tudo, fez das tripas coração para ajudar alguém. E você não vê o mesmo retorno por parte daquela pessoa. Isso dói. Isso dói porque muitos pensamentos começam a ocupar sua mente. Você começa a pensar que você só foi usado,
que aquela pessoa nunca gostou de você, nunca te considerou coisíssima nenhuma, que você era apenas um degrau que ela precisava subir. Ela queria chegar em algum lugar e ela fez de você um degrau para isso. Então, muitas vezes essa vai ser a sensação que você vai ter, de que você foi apenas usado, de que você nunca foi amado. Você vai pensar que não valeu a pena e você vai ser tentado a se corromper. Como assim? A endurecer o coração. E a partir daquela experiência ruim, daquela ingratidão, você pensar assim, quer saber de uma coisa? Agora também eu não ajudo mais ninguém, agora eu serei uma pessoa de coração duro, de coração de pedra, gelado, frio, porque o mundo e não sei o que, papapá. Só que aí, se você for por esse caminho, você não estará sendo fiel a si mesmo, porque você não é assim. Você é uma pessoa boa, generosa, misericordiosa. E você não pode permitir que as experiências amargas e que a ingratidão que você encontra no meio do caminho mudem a sua essência. Não permita isso. Muitas vezes, queria eu dizer para você assim, gente, nunca mais na vida você vai se deparar com a ingratidão. Queria eu poder dizer isso para você, mas não tem como. Você vai passar por isso algumas vezes. Mas quando isso acontecer, lembre-se do que eu vou te falar agora. E em seguida nós vamos orar. Você fez a sua parte. Você não errou em ter se doado. Você não falhou em ter ajudado. Você não pecou em ter feito de tudo pelos seus filhos, marido, esposa. O erro não foi seu. O erro foi da outra pessoa que não soube reconhecer e que não soube devolver aquilo que havia recebido. Mas o seu, da sua parte, não houve erro. Você não errou em nada. O erro foi dela. E você pode acreditar no que eu vou dizer para você. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo aquilo de bom que a gente planta, volta para as nossas vidas. Talvez não volte pelas mãos daquela pessoa, mas vai voltar por um outro lado. Vai voltar pelas mãos de outros. Vai voltar de outras maneiras. Mas tudo de bom que você planta, que você semeia, cedo ou tarde retorna para você. Então, não foi em vão. Esse homem aqui, esse sábio, livrou a cidade. Depois ninguém nem aí mais para ele. Mas não foi em vão o que ele fez. Ele fez o que ele tinha que fazer. E eu creio que de alguma forma aquilo retornou para a vida dele. Esteja preparado para lidar com a ingratidão, porque ao longo da vida nós vamos nos deparar com ela muitas vezes. Vamos orar agora? Estamos aprendendo com Salomão. Amanhã ainda quero falar sobre Salomão. Deixa o like. Bora deixar o like, gente. Envia essa mensagem para alguém que está passando por isso. Lembrou de alguém? Tem uma amiga que está passando por isso. Tem uma colega que está passando por isso. Minha filha está passando por isso. Manda para ela. Deixa ela ouvir essa palavra. Deixa ela saber que ela vai colher, sim, toda a bondade que ela tem plantado. Pode ser que não colha daquele lugar ali, daquela pessoa onde ela plantou, mas ela vai colher, aquilo vai voltar para ela. Compartilhe com ela, deixa o like e agora é momento de oração. Semana que vem, o nosso devocional vai ser baseado no livro Estações da Vida. Vai ser um devocional especial a partir de segunda-feira, gente. Se você ainda não adquiriu o livro Estações da Vida, adquira, tá sensacional, imperdível. O primeiro comentário aqui abaixo é um link para você poder adquirir o livro Estações da Vida. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia, que esse final de semana seja conduzido e guiado pelo Senhor. Proteja as pessoas que nós amamos. Há muitas maldades e perigos espalhados por esse mundo, em cada esquina, em cada rua, em cada vila. Mas que possamos andar seguros de que não estamos sozinhos, de que o Senhor nos guarda, nos protege e nos livra. Pai, eu peço pelas pessoas que estão enfrentando problemas em seus casamentos, um casamento em crise, uma família que está sofrendo uma ruptura. Reconcilia-nos, Senhor. Que haja reconciliação, perdão.
Oramos por quem está enfermo, por quem está doente, por quem tem feito um tratamento contra o câncer, uma doença no intestino, aneurisma cerebral, uma sequela de AVC. Eu não sei exatamente pelo que essa pessoa tem passado, mas eu sei que o nosso corpo é templo do Espírito e não templo de enfermidades. Nos dê saúde, Pai. Abençoe o nosso trabalho, a vida profissional. Tem gente que vai trabalhar nesse final de semana, que seja uma bênção. Aqueles que vão descansar, que possam recuperar a força, a energia para voltar à ativa na segunda-feira com força total. Senhor, abençoe os dizimistas dessa obra missionária. Eles fazem parte disso. São pessoas de várias denominações e muitas que são do Amor que Transforma, que já se declaram como integrantes do Amor que Transforma. Mas sejam esses ou não, há dizimistas dessa obra que nos ajudam a manter todo esse trabalho. A gente continua pregando a palavra aqui na internet por causa deles. A gente continua ajudando os orfanatos por causa deles, os asilos por causa deles. Pai, abençoe eles, Senhor. Abençoe os dizimistas dessa obra. Eu não os convenci, eu nem falo sobre isso aqui. É difícil. Eu oro, mas eu não fico falando sobre esse assunto, porque eu quero que o Senhor os convença, e não a minha oratória, as minhas palavras, os meus argumentos. Abençoe eles, Senhor. Abençoe as crianças que fazem os cursos gratuitos lá no Amor que Transforma. Entregamos tudo em Tuas mãos e que o Senhor nos dê força para que possamos enfrentar e lidar com a ingratidão quando ela aparecer em nosso caminho. Que não nos tornemos amargurados, magoados, que não percamos a nossa paz de forma alguma. Que possamos enfrentar quando isso surgir, que a gente possa enfrentar com maturidade. Eu sabia que isso um dia ia acontecer, mas não tem problema, muito mais tem o Senhor para me dar, e é isso. Nos dê essa maturidade. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo agora e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Que Deus, em sua infinita bondade, te abençoe e te guarde. Deixa o like, compartilhe. Hoje tem oração com o Felipe, tem oração 18 horas comigo também. E amanhã devocional, culto, você já sabe de toda a programação. Se inscreva no canal e o primeiro comentário aqui é para você ter acesso ao livro Estações da Vida. Excelente final de semana.